Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meu povo lindo! Gostou, né? Gostei. Entrei no personagem num segundo certinho. Certinho. Locução e narratória perfeita. Talvez não. Fala, povo de Deus! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast Café com essa mesa maravilhosa, recheada de quitutes da nossa amiga, patrocinadora, bafônica, Padaria Master Pão. Ponto final do Jocina, gente. Procura lá a Elisa e o Fábio. Vocês não vão se arrepender. Olha só que delícia maravilhosa que eles deixaram. Aqui, ó. Natal tá chegando, tá? Só observação. Tararam. Vocês podem perceber que a mesa tá bem recheada hoje, mas isso eu vou deixar. Ela puxou o bolo pro lado. Ó, porque aqui, ó, atrás, vocês não o que tá se passando aqui, ó. Só passar o dedinho aqui, ó. Dá licença, deixa o golpe pra depois. Vocês estão vendo que a mesa tá recheada, gente? Tô tentando disfarçar aqui, Grazi. A mesa tá recheada, mas isso aqui eu vou deixar para a dona Diva Bafônica poder falar daqui a pouco, já, daqui uns segundinhos. Gente, estamos aqui no Estúdio Realize. Estúdio Realize que fica no último andar do Cadima Shopping, né, Divônica? Isso aí. Quer gravar seu cursinho, mentoria, seu podcast? Quer gravar aquilo que você sente no coração, que pode virar algo propício para o futuro? Vem para cá, transforme o seu sonho em realidade. Eu acho que é a coisa mais certa que nós fizemos. Você sempre. Mas também ajudaram a nascer esse podcast, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente. A gente tem aqui a Isa e o Hugo, então vem procurar a Isa e o Hugo, que vocês não vão se arrepender de trazer o seu podcast pra cá. Diva, agora é com você. Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a essa mesa fabulosa, gente. Hoje ela tá mais fabulosa ainda. Eu já vou explicar pra vocês por quê, mas antes eu quero convidar você a ser nosso inscrito no nosso canal do YouTube. Vai lá, Podcast Café Com. Seja também um seguidor nosso no Instagram. Vai lá e segue podcast.cafecom também no Instagram, TikTok, tá em todo lugar. Spotify, né? Seja nosso seguidor e faça parte dessa família Café Com. Você também que tá aí na TV Real, corre lá no YouTube, se inscreve. Vai lá no Instagram, seja nosso seguidor, tá bom? E hoje, aqui, recebendo uma companhia super especial, nosso café com superação. Só não sabia que esse café com superação ia ser tão gostoso, porque, ó, ela, além de tudo que ela vai contar pra gente, ela é empreendedora. Tem a fábrica de pipocas mais deliciosa da cidade. Ó, gente, ó. Vocês daqui a pouco vão escutar só o barulhinho do plástico e o barulhinho da pipoca. A gente roendo aqui a pipoca. Seja super bem-vinda, Ana. Obrigada, meninas. É uma alegria. Muito feliz com o convite. Espero poder agregar aqui esse podcast tão maravilhoso. E esse café da manhã sensacional. Que delícia. Gente. Ana, se apresente pra gente. Conta um pouquinho de quem é a Ana. Nossa, que Ana. Mulheres, de forma geral, têm algumas funções, né? Sim. Nessa vida. Então, tem várias funções, mas assim, posso dizer que eu sou uma mulher mãe de três crianças, uma pré-adolescente, na verdade, 2 crianças. Sou empreendedora lá da Fábrica da Pipoca. Trabalho com as pipocas gourmet já há quase 6 anos. Me aventuro no mundo ali da influencer digital também. Gosto de falar, gosto de contar sobre a rotina, minha maternidade, minhas histórias de forma geral. E é isso, assim, é bacana a gente poder ter esse espaço pra gente poder trazer, né, um pouco da nossa verdade, criar nossa comunidade. Então, acho que eu comecei a falar na internet por causa da pandemia. Meu projeto era um projeto de incentivar empreendedores novos, porque eu tinha começado há muito pouco tempo no empreendedorismo. Então, eu criei um Instagram com o intuito de vamos nos conectar, vamos nos unir. Você tá começando com um trabalho novo, tá começando com uma ideia nova. Tanto que o nome do meu Instagram inicialmente era Empreendedores NF. Uhum. Que era essa pegada. Era a gente se conectar e falar, pô, o que você tá fazendo? O que você aprendeu? O que você... Estamos jogando aí num projeto novo. Porque foi um momento que muitas pessoas despertaram pro empreendedorismo, né? Sim. No momento da pandemia. E com isso me surgiu esse desejo. E depois a coisa migrou um pouco. E aí eu fui, mudei o
mudei perfil, mudei um pouco a pegada, ainda falando sobre o meu empreendedorismo, sobre a minha trajetória nesse sentido, mas trazendo mais esse lado materno, né? Esse lado da jornada da maternidade, dos desafios, porque é onde eu me encontrei, assim, sabe? Como meu propósito principal dentro da... Aí a palavra aparecendo de novo. Propósito. Leva a vida. Precisa ter esse propósito para poder caminhar. E assim, e como é bonito quando o propósito é tocar outras pessoas. Com a sua história, com a sua vivência. Sair da nossa mágoa, daquilo que nos faz mal e transformar tudo que gere a gente, né, em coisas para ajudar o outro a não passar talvez no mesmo caminho, trilhar, fazer diferente e ter acessibilidade à informação, né? Porque eu acho que é muito assim, a gente falava isso no podcast da Roberta, quantas vezes a pessoa sofre abuso e não sabe do abuso por falta de informação. Quantas vezes a pessoa sofre tantas coisas e não sabe que se está sofrendo por falta de informação. Assim, informação, comunicação, criar uma rede de apoio para qualquer que seja o assunto, para ajudar pessoas é bom demais. Eu acho isso muito interessante, porque eu tinha muito essa ideia de, mas isso é pouco, isso não é significante, né? Eu precisava ter algo na minha cabeça, né? Algo formal, né? Eu me sentia diminuída pelo fato do meu propósito ser a minha maternidade, por exemplo, né? E aí, exatamente isso que você falou. Comecei a ter um feedback de, poxa, você me ajudou tanto com isso, eu tava precisando ouvir isso. Caramba, o que você tá passando, eu passo também. Aí eu comecei a perceber que isso ia muito além do que eu achei que fosse, sabe? Eu achava que era assim, eu me depreciava nesse sentido. Por que as pessoas vão se interessar pela minha vida? Eu não tenho uma vida extraordinária, minha vida é comum, um caos que eu vivo, né? Porque você imagina, casa, caos filho, comum de não sei o cada quê, dia. de cada dia, exatamente. Aí a gente descobre que são milhões de caos. Exato. E que as pessoas estão buscando exatamente isso. Isso, é verdade. Né? Claro que é bonito. De vez em quando a gente dá uma esparecida e vê ali uma coisa muito contada, uma família margarina. Às vezes é legal pra gente dar uma... Mas a verdade é que as pessoas querem ver a real, sabe? Elas querem ver... A gente também passa sufoco, que a nossa vida... A gente mostra flashes ali, né? Detalhes ali, que também tá tudo bem a gente mostrar coisas boas, positivas, um passeio, uma viagem. Mas que é importante a gente mostrar a realidade, mostrar os nossos desafios, mostrar que aqui dentro também a gente sofrendo, tem gente uma situação, tem gente... Aí você vai tendo essa troca e você fala, cara, é realmente um propósito. É algo que vai além. E aí isso começou a me preencher muito, sabe? Então, acho que foi assim, uma grande descoberta para mim dos últimos tempos, foi essa, de esse propósito é importante também, como outros tantos, né? E eu posso até dar um testemunho. No começo do ano você colocou um vídeo que os nossos... porque eu ia falar caçulas, mas ela tem mais uma caçulinha. Valentim e Ana estudam juntos, né? A gente se conheceu pelos corredores da escola. E assim, teve um dia que você postou um vídeo que acho que eu nem comentei isso com você, mas me ajudou muito, porque você estava falando da questão do Valentim, a dificuldade que você tinha para ele comer sozinho. Eu falei, para tudo. Mais alguém passa por isso, eu tô não passando por isso. A criança sempre comeu bem, sempre, agora gasgou ali que não come sozinha, não quer, não sei o que, não sei o que lá. Quando você postou aquilo ali, eu tava vivendo exatamente aquela fase. Eu falei assim, caraca, a gente às vezes viaja, acha que é só com a gente que acontece. Não é. Acontece com todo mundo. E é bom quando alguém fala a realidade. Porque aí a gente vê que é todo mundo igual. Não é aquela coisa assim, intocável que às vezes as redes sociais acabam trazendo para aquele padrão que é inalcançável. É bom a gente ver quem é real. Exatamente. Eu acho que isso está crescendo cada vez. A gente tá cansando de ver, assim, claro que a gente vê Virgínia lá com isso sua que eu ia falar. mega árvore de Natal. É óbvio que a gente vê Virgínia e pensa assim, poxa, legal. É o belo, né? É o belo, só que assim, e o real? E o real? Aquela mãe que às vezes labuta pra colocar o filho pra tomar banho. Que é uma guerra. Vai tomar banho. Quero tomar banho. Vai tomar banho. Quero tomar banho. Vai tomar banho em nome de Jesus. No final você traz o banho até a criança e mergulha ela ali. Entendeu? Porque assim, a gente começa a perceber que se a gente botar a régua muito alta, agora eu vou falar pra mim, tá?
Pô, vou mirar numa Virgínia, velho. Eu vou me frustrar muito. Eu vou me sentir a pior mãe, a mais fracassada, a mais frustrada, que não deu certo pra nada. Mas se eu mirar naquela que tá do meu lado e que tá dando o seu melhor, eu falo, poxa, ela tá tentando, é real. E com condições parecidas com as suas, E né? Porque é muito injusto a real. gente se comparar com uma condição muito fora da nossa realidade. Exatamente. Né? Você falou o que é muito importante. É uma conta bancária, assim, inatingível. Como que a gente vai ter? Claro que ela vai ter uma rede ali muito mais elaborada. A minha conta também tem muitos zeros igual a dela, só que é no antes, contrário, né? É antes do valor total. Mas enfim, vamos Nem ver se a eu realidade. Nem se eu juntar todas as contas. Ah, juntando todas as contas a pagar, talvez. Ah, aí. Tem menos na frente, mas é só um sinalzinho. É só um sinal. Ai. Vamos voltar. Vamos. Mas, Ana, a gente falava, né, da questão da superação. Como a gente conversa muito, troca muito, né? Eu sei muito da sua história. Mas, assim, a gente colocou ali no card, falando, né, do bullying à autorreconstrução. Como que foi essa estrada da Ana? De passar de uma realidade mais diferente. Hoje você é totalmente diferente do que você era quando era mais nova, quando era criança. Aí conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Pois é, eu fui uma criança dos anos 90 ali, né? Que a gente ainda. A gente uma também. criança raiz, né? Uhum. Que assim, não existia ainda esse combate, né? Do bullying. Sim. Professores até faziam bullying com as crianças, né? Existia ali Foi uma coisa meio caótica, né? Anos 90, meu eu Deus. venho de uma família, assim, muito amorosa, porém eu tive uma realidade um pouco específica, porque eu sou adotada. E eu fui pra uma família que, assim, fisicamente é muito diferente de mim, né? Então, assim, eu tive dificuldade de me entender ali na minha realidade, com os meus traços, o meu cabelo. Na época, o cabelo nem tinha tratamento para um cabelo cacheado, um cabelo crespo, né? Não tinha esses produtos que tem hoje em dia. Então, assim, já existia uma barreira muito grande nesse sentido. Minha mãe fazia o melhor que ela podia fazer, mas, coitada, não tinha essa experiência. A família toda de cabelo liso. Ela nem sabia como lidar, não existia um salão específico. Assim, eu passei por um período bem complicado na escola, questão de bullying e tudo mais. E isso gerou algumas cicatrizes, algumas feridas ali que passaram do tempo da escola, sabe? Assim, comecei depois a perceber que eu ia me... Eu tinha Eu era muito severa comigo mesma em relação à aparência. Então, por exemplo, essa questão de querer criar um vídeo, tinha uma ideia muito legal. Eu abria a câmera, se meu cabelo não tivesse impecável, se eu não tivesse... Não conseguia. Fazia. Então, eu comecei a precisar rever essa questão. Para além disso, literalmente engolia as emoções, né? Digamos assim. Então, cheguei a 144 quilos. Assim, um processo muitos anos, mas, né, veio também com gravidez e tal. Então, assim, várias coisas aconteceram nesse processo. Pandemia, que a gente estava conversando, né? Uhum. Não foi fácil. E sempre naquela ideia, assim, de que a culpa era minha. Então, eu não aceitava ajuda. Né? Inconscientemente, eu tinha aquela ideia de que não. Culpada e eu não sou de ser amada. Não, isso não vinha nitidamente pra mim. Não era uma coisa assim que eu falava, mas era uma coisa Sim. que depois, trabalhando isso em Sentia. mim, eu fui entendendo, né? E aí chegou um ponto que, graças a Deus, o amor da minha família, dos meus filhos, do marido, e com tratamento psicológico mesmo, você entender que não, peraí. Eu vivi, ficou lá atrás. E assim, tiveram coisas ruins, mas tiveram coisas muito boas. Né? Eu tive a sorte de ter uma família que me amou muito. Eu tive a questão muito da rejeição. Né? Eles por são ter fofos. sido muito fofos, Nossa, né? os pais dela são uma graça. Eles se chamam de fofinho e fofinha até hoje. Ai, que delícia! Aí ficaram mais fofos ainda. Né? Todo mundo brinca e fala, seus pais não dava nem pra levar a sério, porque até discutindo, não, fofinho, não pode fazer isso, não, fofinho. Nesse nível de fofura. Uhum. E aí eu comecei a entender que, assim, a minha história era a minha história, sabe? Como tem outras histórias aí, né? A gente não precisa esperar aquele padrão, que era o que a gente tava falando aqui. Né? Eu tinha essa ideia de, não, tinha que ter um padrão de ter nascido da barriga da minha mãe, não sei o quê, não. E aí, poxa, Deus me presenteou com uma família tão maravilhosa. Olha o que aconteceu na minha vida, eu não sei como seria se eu tivesse ficado na minha família, sabe?
E eu também tenho uma gratidão no sentido de, poxa, minha família biológica permitiu que eu viesse ao mundo, que poderia não ter permitido, né? É verdade. Então eu comecei a ressignificar isso, isso começou a me ajudar a querer ser feliz, a querer me sentir bem, né? Então foi quando eu corri a bariátrica, há 5 anos atrás, foi a melhor decisão, né? Assim, falo muito isso, não romantizo a cirurgia, porque a gente sabe que tudo nessa vida vão ter perdas e ganhos, né? Não tem jeito. Então é claro que tem consequências que eu tenho que lidar até hoje, assim, coisas que eu não consigo me alimentar, vitaminas que eu tenho que tomar, né? Um cuidado mais específico, por exemplo, eu tenho dificuldade com ferro, então eu gosto de deixar isso muito claro, eu acho importante, não é uma coisa que eu, não, vou fazer porque eu... Luxo, né? né? É. Só que eu estava numa situação em que, assim, isso estava afetando diretamente a minha vida toda. Como esposa, como mãe, como mulher, como profissional, né? Assim, tanto na questão do sentir bem, quanto na questão física mesmo. Você não consegue ter disposição para poder fazer suas coisas, né? Uhum. Lidar com o seu dia a dia. O sobrepeso traz muito isso, um cansaço, né? Falta de disposição. E aí fiz o tratamento. A gente antes tem que fazer todo um tratamento psicológico, né? Tem que ter vários laudos, não só a cirurgia. Eu passei cirurgia, emagreci 67 quilos. Muita coisa. Agora estou no processo das reparadoras, mas estou muito feliz. E aí, nesse meio tempo, muita coisa veio junto, assim, sabe? Eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. E me ajudou muito até na minha maternidade, principalmente com a minha filha mais velha. Todo mundo que vê fala, é sua cópia. Ela é assim, né? A Ana Mini. Aninha. Porque eu comecei a projetar nela, né? Antes, a projetar nela, ela não pode sofrer. Ela vai passar por tudo que eu passei. Eu me enxergava muito nela, então... Querendo proteger. E aí chegou o momento de deixar ela viver. Deixar ela ter as situações que ela vai passar, porque todo mundo vai passar por situações. Né? E de tanto eu ficar em cima, de tanto eu ficar ali tentando, de alguma maneira, reduzir o dano, eu acabei criando um outro dano, porque eu gerei uma insegurança, eu gerei um momento em que ela estava meio perdida, sem saber como agir, como lidar, porque eu sempre ia à frente, eu sempre tentava resolver por ela. Então, até nisso, para você ver como que, às vezes, os nossos traumas, os nossos problemas, se a gente não der um basta e não tratar, a gente passa para frente, a gente repete ciclos, né? Então, é uma coisa assim, que eu trato e lido até hoje, que às vezes em mim, aconteceu com ela uma situação, eu me calo, porque eu falo, isso nem doeu nela. Então, eu vai falando, minha filha, e tal, como já aconteceu várias vezes. Ai, não fica mal. E às vezes ela vai ficar mal porque eu falei que ela podia ficar mal pela situação que ela nem havia alerta, percebido. Né? Exatamente. Porque pra mim doeu. Porque talvez eu lembrei de uma situação que eu vivi na época, né? Claro que, assim, hoje a gente tá numa... era muito melhor em relação a essa questão do bullying. Isso é muito mais vigiado, é levado muito mais a sério. Então, se você leva isso pra uma escola, pelo menos com a minha experiência, eu sinto que tem um olhar muito mais... severo em relação ao que a gente viveu no passado, mas assim... existe e é cruel. Cruel. E é cruel. A gente tem que pensar que, assim, ele existe e ele é cruel. Matar pessoas. Sim. Usando pautas, né, de assuntos de podcast, o tio meu virou pra mim e falou assim, você tem que levar lá uma psicólogo, que esses jovens se matam. A internet veio, né, a gente estava até comentando isso, que antigamente, apesar de ter isso mais solto no sentido de estabilização, você saía do colégio e encerrava. Agora você sai do colégio, você entra nas redes sociais e isso continua. Então já aconteceu outras situações, né? A minha filha mais velha é pré-adolescente, então a maioria já tem o próprio WhatsApp. Começar a fomentar coisas no WhatsApp. Sim. Então a gente tem que estar sempre olhando, sempre pesquisando as mães. Olha, tá acontecendo isso no grupinho deles, dá uma olhada e tal. Porque a gente entrou também numa geração que ninguém nunca viveu, né? Eles são os primeiros a ter essa tecnologia desenfreada. São muita informação. O tempo todo. Vídeos, às vezes, tendenciosos. Então, assim, não é fácil. O que era os anos 90? Eu gostava disso. Tocar a campainha e sair correndo. Parando pra analisar agora, vamos ver o que é. Cada um a gente pode voltar? É. E assim, é muito, muito interessante você falar isso de ressignificar o seu passado e fazer uma nova leitura de, tipo assim, até mesmo da defesa familiar, porque assim, quando a gente fala de
de filho, de família, assim, a gente tende a não deixar que machuquem os nossos filhos do jeito que nos machucaram. Mas a gente também tem que entender que a gente não pode botar uma redoma na cabeça dos nossos filhos e impedir que eles cresçam para serem aquilo que eles almejam ser, né? E aquilo que Deus almeja para a vida deles. Então, assim, é um equilíbrio muito grande do tipo, eu fui ferida nisso, mas eu não... Se para ela não doeu, eu tenho que travar aqui. E assim, até onde... A Rosa do Pequeno Príncipe, né? Nossa, é muito complexo. Ela falando aqui, eu tava assim... Gente, eu entendo ela, mas eu entendo ela muito. A gente precisa deixar que eles tenham até as próprias decepções, as próprias dores, Sim. né? A gente tem que se colocar numa posição de que, assim, eu tô aqui. Você sabe que você tem pra onde voltar. Você precisa viver a sua história, você precisa viver a sua realidade. Porque a gente não vai estar aqui pra sempre, né? E a gente não vai estar aqui em todos os momentos. Chegou um ponto dessa minha... né, no momento mais crítico, que eu queria era... ficar com ela em todos os lugares. Então, assim, eu queria tanto controlar, eu cheguei a pensar, falei, não, se eu ficar esperando na escola, se acontecer alguma coisa, tá? Porque ela também tem epilepsia, então isso me trouxe muito ela passar mal e tal. E é muito angustiante, porque um filho passa mal, sabendo que ele pode cair, bater a cabeça, não sei. Mas precisa aprender. Né? Claro, com toda segurança, com todo cuidado, da maneira que você puder fazer, com as que você tiver. No caso dela, tem condições específicas pela questão da doença, mas assim, como que eu vou controlar? Eu vou entrar com ela na van, eu vou ficar do lado dela na sala de aula, eu vou no banheiro junto com ela? Tá, sabe? Então, isso pra mim foi, assim, o principal aprendizado, que aí você vê, a doença de um filho seu traz um aprendizado pra você da vida, porque aí me trouxe uma visão todo, de eu falar, caramba, né? Deixa aí, eu vou deixar acontecer. E outra, eu não posso nem tratar isso pra ela como uma situação assim de, ai, minha filha, ela vai se ter pena de si mesma. Dela! E a gente falava isso também hoje, né? A questão como a gente não pode se vitimizar com os nossos problemas, mas sim arrumar soluções possíveis. Exatamente. Soluções possíveis. Isso não quer dizer que não vá doer. Não mesmo. Porque não sangra. Sangra. E o que eu gosto de deixar claro pra ela é que, assim, porque a gente começou, olha como a nossa mente é. Quando ela teve a primeira crise, ela teve 9 anos. A gente levou pro hospital, porque a gente não sabia o que era e tal, não sei o que, aquela loucura. A gente saiu do hospital e eu, filha, vamos passar no McDonald's. Vamos comer, não sei o que lá. Desde então, todas as crises que ela tem, ela começou, mãe, vamos pedir. Olha, ela começou a vincular. E eu comecei a aceitar. Porque eu ficava com pena, eu, vamos, filho, o que você quer comer? Só que isso tem 3 anos que ela... Eu comecei a notar que ela já estava muito vinculada. Eu falei, cara, que loucura. Aí teve um dia que ela teve uma crise 6 horas da manhã. Ela voltou, vamos pedir batata frita? Aí eu, calma aí. Aí eu chamei ela pra conversar. Chamei ela pra conversar e falei, filha, olha só. Você ter crise. A gente vai ter que lidar com isso. Aconteceu, você tá bem, tá ótima, tá tratada, tá cuidada. A médica tá ciente do que tá acontecendo. Acontece, vai acontecer de vez em quando. É isso. Aí a gente vai pedir comida em outro momento. Isso não é um momento feliz. Também não é um momento triste de desespero, é só um momento. Não tem necessidade da gente celebrar. Não tem necessidade da gente... Sabe? Então eu comecei a tentar reverter, porque a nossa mente, cara, ela é muito perigosa em alguns momentos. A gente não vive com a nossa mente consciente o tempo todo. A maior parte da nossa mente é inconsciente. Então, a gente precisa ter, até nisso, esse cuidado que eu fiz tentando agradar, fiz tentando, né, acolher. De alguma maneira, ela vinculou muito. Tenho crise, ganho um lanchinho. Ganho então, lanchinho, aquela coisa do... Tô carente. Não vou dizer que, assim, aconteceu, porque ela, mas assim... Mas não, ela não proporcionou isso, ela não causou isso, mas ela já cria aquela coisa... Inconscientemente, ela já tem isso. Loucura, né? É aquela questão das chaves que a gente, às vezes, vira para um lado, vira para o outro. E, assim, gente, são gatilhos, né? Às vezes, a forma dela fala assim, passei. Sim. Passei, é um refrigério para ela do tipo, passei, vamos comer uma batatinha? Vamos... E não é por mal de jeito algum. Sim. E aí, ressignificando isso, ela começa a entender que se vitimizar, né? Que assim, e eu falo muito isso pra ela, eu falo, a gente não sabe o que dentro da casa tem. Né? Então, às vezes, você tá se sentindo assim, mal ou injustiçada, porque só acontece com você. Eu ouço muito, adolescente tem muito isso.
Só comigo, só eu, por que só comigo? Cara, você não faz ideia do que acontece. Entender, se você soubesse o que acontece dentro da casa dos seus colegas de sala de aula. Sabe? Então, assim, não é desmerecendo as suas questões. A gente vai cuidar delas. Mas não é só com você. E às vezes, a sua situação é 1% comparado com de outra pessoa. Então, a gente também não pode ser injusto a esse ponto. Eu começo a trazer para ela essa realidade de assim, coisas assim ruins que podem estar acontecendo em outras casas e ela nem tem ideia, porque o universo deles somos nós, né? Uhum. Então, o que a gente traz para eles é o mundo deles. Então, se eles fazem uma situação na escola, acabou o mundo. Pais brigam em casa, acabou o mundo. Eles não têm essa noção global. Então, mas quem ensina pra gente a ter esse emocional? Cadê essa escola? Ai, não veio. Não veio. Mas assim, No pacote Office não tava. meu pacote Office veio com defeito. O meu glossário veio faltando essas partes. Veio. Não, e assim, é muito, muito... Você falando aí, você tá dando um choque, assim, de realidade pra falar que tem que ser falado mesmo. Questão, tipo, gente, a gente tá criando o futuro da nação. A gente tá criando a futura sociedade. Sua filha tá com quanto? 12. O meu tá com 14. Nicolas, o mais velho, 15. diz 15. São os futuros adultos. E se a gente não ensinar eles a se amarem, respeitarem, zelarem, primeiro por eles, mas também pelo próximo, a gente não vai ter uma sociedade constituída no qual a gente possa chegar e falar assim: não é frescura não, é o sentimento dele. Pode parar, para a palhaçada. Eu falo muito com o Bernardo isso, meu filho mais velho tem 14 anos. Eu falo assim, não aceito racismo, não aceito preconceito, não aceito bullying. Fez as condições que vão chegar a você extremas. O castigo vai ser severo. Porque eu não queria que você passasse por isso, isso e isso. Ah, mãe, o pessoal, peguei esses dias a gente conversando. Ó, mãe, o pessoal lá do colégio fez isso, isso. Você acha certo? Não, mãe, eu falei pra eles que eu não acho certo. O que você fez? Ah, mãe, eu saí de perto deles e não ando mais com eles. Muito bem. Próxima vez você avisa a diretora. É isso. Porque você tem que conscientizar de que as pessoas... Coisa besta, né? A turma do meu filho fez uma camisa. 25 pediram. Essa camisa render. 25 pediram. Fizemos, a gente tem uma estamparia, 25 pediu. Aí, por ser da turma dele, nunca deu problema, não pedimos isso, não. 13 do nada desistiram. Ah, legal. Eu falei, olha, Bernardo, porque vocês têm que ter responsabilidade, porque é senso de responsa. E eu ensino isso a você, eu espero que os outros pais ensinem a seus filhos também. Aí, Bernardo, mãe, ninguém voltou atrás. Eu falei, não, passa seu celular aqui. Deixa a mamãe ser titia agora. Peguei, fiz uma mensagem, mandei para o grupo do aluno e assinei embaixo com o meu nome. Peguei um áudio, botei no grupo de todos os pais e falei assim, olha, comunicação de pai e filho é uma coisa extremamente importante. A gente está numa fase que eles, às vezes, fazem as coisas e não falam conosco. Então, a gente precisa ser amigo dos nossos filhos, mas, acima de tudo, a gente precisa ser pais dos nossos filhos. Existe um limite da amizade e existe um limite da paternidade. E um não pode ultrapassar o outro e você tem que ser. Eu mandei pro grupo. Meu filho não me falou nada. Como assim? Se comunica. Às vezes a criança tá ali pedindo socorro, tá pedindo ajuda e você não tá vendo o seu filho dentro da sua casa. Se comunica. Então, assim, a gente tem que entender isso e tem que puxar essa responsabilidade. Porque eles são os futuros adultos. Eles são os futuros presidentes, os futuros médicos, os futuros motoristas, os futuros podcasteiros, os futuros de tudo que nós somos agora. E se a gente não criar com integridade, a gente vai criar com o quê? Com um senso de responsabilidade afetivo, que não tem sido discutido na sociedade. Responsabilidade afetiva, cuidar do outro. Sim. Eu falo muito sobre autorresponsabilidade lá em casa. É exatamente isso, é muito fácil você culpar o outro, né? Ah, não, mas eu não quero mais, não sei o quê. Não, você deu sua palavra. Aconteceu uma coisa parecida comigo lá em casa, que eu tenho uma continha na cantina da escola, para situações, às vezes, que acaba precisando, ela costuma levar lanche, mas às vezes acaba precisando, mas ela sempre tem que me avisar. E aí chegou uma semana, que chegou no final da semana, tinha mandado a conta, eu falei, Laura, não me
Nada. Aí eu fui perguntar pra ela. Ela, não, sabe o que é? É porque fulano esqueceu o lanche. Aí eu fiquei com pena, e peguei pra ele. Aí ciclano... Eu falei, ei, você teve essa decisão? É sua mesada. Minha mesada? Não, mas isso não é justo. Aí todo o dinheiro, eu falei, ué. Eu não posso pagar, você não se comunicou comigo. Você não me perguntou se você poderia. Eu abri a conta com esse combinado. O combinado não era você perguntar se poderia, e aí eu falaria sim ou não. Que aí, a partir do momento que eu falo sim, aí é minha responsabilidade. Você não me perguntou. Nossa, ela ficou arrasada. Eu falei, eu também fico arrasada. Claro que eu não queria tirar do dinheirinho dela. Mas a gente precisa. É o que você falou, é uma linha muito tênue entre a gente ser pai e ser amigo. E eu acho que engraçado isso. A gente paga muito a língua, porque eu falava isso nas minhas revoltas com a minha mãe. Eu falava, é um filho, eu vou ser mais amiga dele, porque você é tirana, você não sei o quê. Não pode. Aí vem o universo falar, toma aqui. Não pode. Aí eu olhei e falei, mãe. Outro dia minha mãe tava conversando com ela, eu falei, tendo tão. E é engraçado que a gente, às vezes, assim, minha mãe tinha umas coisas muito loucas, e às vezes eu me pego fazendo as coisas da minha mãe, eu falo, Marice, para! Porque às vezes a gente repete, mas não... A gente repete porque aquilo ali é o certo a se fazer naquele momento, né? E muitas vezes eu vejo isso com as crianças também. Porque, assim, cada filho é de um jeito. Cada filho tenta te dar uma pernada de um jeito diferente nas coisas dele. E você tem que ir sabendo lidar. Porque, assim, maternar é algo que é muito grande. E, ao mesmo tempo, assim, é muita responsabilidade. Porque você... Não é só botou um filho no mundo. Você educar um outro ser humano com valores. Chocadeiros botam filho no mundo. Pais e mães cuidam. Despausa. E assim, a gente vê o tamanho da responsabilidade. Não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu casei, porque eu tinha aquela visão, assim, romântica de tudo. Meu bebezinho, cheirosinho. Eu quero 11 filhos. Às vezes, assim, depois que eu tive filho, às vezes eu convivia muito de perto com uma amiga que falava assim, mas os meus filhos não sei o que, não sei o que lá. E eu pensava, eu nem falava pra não quebrar o momento dela, né? Porque às vezes a gente cria umas realidades na nossa cabeça que são inviáveis. E quando a gente começa a levar com leveza a nossa maternidade, com aceitação, eu acho que fica, de fato, assim, mais real, fica mais tranquilo. Porque eu, durante muito tempo, eu tenho padrão perfeccionista. Durante muito tempo, eu ficava naquela coisa, assim, amarrada de ser tudo perfeitinho, não sei o que. Mas não um rola. No controle, você já fica, né, frustrado. E eu só me feri, eu só me acabei, eu só entrei pro tarja preta. Sim. Porque não dava. E quem tá ganhando com isso? Nem você, nem seus filhos. A louca da casa ficava 4 horas da manhã estendendo roupa no varal. E eu morava na Friburgo, Teresópolis. Pensa no frio. Era tudo tapado, assim, e Grazi lá, estendendo roupa. E era a hora que eu ia dormir, não era a hora que eu tava acordando. Então, assim, eu comecei a baixar um cadinho. Porque senão a gente não consegue levar aquilo ali. Padrão perfeição, não. E a gente se machuca e machuca o outro. A gente bota régua até nos nossos filhos. Você tem que ser igual ao filho de fulano. Não, tem que ser igual a você. Você é você. Sim. Você tem que ser a sua melhor versão. Quando a gente fala muito, eu falo muito isso. A pequenininha tem 5 anos. Eu sou uma burra, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não faço nada direito. A gente falou isso. Os amiguinhos da minha sala. Fala pros seus amiguinhos. Fala pros seus amiguinhos. Corta isso aqui que a mamãe fala. Pi! Um áudio de pi! Fala pros seus amiguinhos que você vai ser o que você quiser. Que você é incrível, que você é capaz, que você consegue. Fala pros seus amiguinhos que, diferente deles, você tá aprendendo no seu tempo. Fala pros seus amiguinhos que a mamãe e o papai estão aqui para te ajudar até onde cabe. Fala pros seus amiguinhos que cada um. E eles estão pegando e olhando o seu dever, pede para eles olharem o dele. Pede para eles olharem o umbigo dele, se eles enxergarem, para eles enxergarem a tua paciência. Aí ela olhou assim, mãe, eu não quero. Você pode me tirar do colégio? Eu não sei, eu sou burra. Filha,
Não é burra, não. Você está criando uma visão sua que não é real. Você está criando uma visão sua que não te cabe. Na sua idade, eu comia terra, eu tocava a campainha, saía correndo e tirava tampão de dedão do dedo. Quem nunca, né? Com 5 anos não perdeu a tampa do dedo. E eu falava para ela, filha, você é o que você quiser ser. Não duvide da sua capacidade. Agora imagina só uma turminha de terceiro período, gente. Acabando com uma criança. Aí eu falei assim, mas eu falei para ela, filha, a gente vai fazer você ser o que você quiser. Você fala para mim, mãe, eu quero ir pra NASA. A gente junto vai. Você quer ser, sei lá, fazer podcast com a mamãe. A gente vai fazer com você. Você quer trabalhar com o papai. Ah, mãe, eu quero ser artista plástico. Vai ser. Agora, não ache que você não é nada. Porque as pessoas não têm ideia de como as palavras delas, às vezes, podem matar uma criança, podem ferir e ostrar uma criança. Minha filha tem 5 anos. Aí eu mandei um áudio. Proibido em 17 países, 5 estados. Entendeu? Se o FBI pegou, tô sendo monitorada. Eu falei pra ela, eu falei assim, é importante vocês prestarem atenção. É importante, porque assim, é nessa fase que as crianças descobrem o melhor e o pior. Se a gente não tiver lado a lado, regando e podando e fazendo crescer como uma árvore de verdade, a gente vai ver monstros nascendo. Eu não quero isso. Eu não quero que a minha filha ache que ela não é nada. Porque você falou uma coisa de ressignificar os traumas do passado. Eu já achei que eu não era nada. Eu tinha essa visão. Então, assim, ela falar isso, às vezes, traz sentimentos em mim que me machucam. Então, assim, poxa, eu consegui. Ela consegue. Ela consegue. E aí a tia falou, não, a gente vai prestar atenção, blá, blá, blá. Ela chegou esses dias, mamãe... Senta aqui pra eu te mostrar um negócio. Mariazinha. Ela é canhota. Eu aprendi a escrever com a mão esquerda por causa dela. Ela escreveu o nome dela todinho. Todinho. Sem cola, sem nada. Eu falei assim, viu, filha, como você consegue? Aí, assim, aquela questão da gente ter esse olhar. A gente tem que começar a ter um olhar de cura. A gente tem que ter um olhar de zelo, a gente tem que ter um olhar de responsabilidade. Porque as nossas crianças, elas não podem ficar à mercê da sociedade. Do que o mundo oferece, o que a gente falava antes, o videogame, celular, internet, Instagram, rede social tá aí para destruir a nossa... Abre aspas, tem muita coisa boa, porque a gente gargalha pra caramba no banheiro vendo Instagram. Não, e às vezes é a nossa única rede de apoio. Sim. Eu sou, assim, sim. não posso ser hipócrita de dizer que meus filhos não usam, porque às vezes a gente só quer 5 minutos. uma paz, um silêncio. Sim. Eu com 3 crianças em casa falo, gente, cada um seu celular rapidinho, pra mamãe pensar um negócio aqui. Porque, cara, às vezes é um turbilhão. Mas é isso, eu acho que a gente tá acabando perdendo. Porque o que acontece? Eles estão com dúvidas, vão procurar na internet. Sim. Principalmente depois de mais velhinho, que já consegue, né, ter essa noção. E imagina o nível de informação que eles vão encontrar em TikTok, que é o mais utilizado. A fonte de pesquisa deles, né? A fonte de pesquisa deles. E vem com umas ideias muito tortas. E quando não tem, às vezes, o acesso, vem do amigo. Aí o amigo fala, aí a pessoa já cria aquela curiosidade. Então, lá em casa é assim. Claro, a gente tenta, né? O máximo. Né? Chegou com alguma dúvida? Vem perguntar. Mamãe vai dizer. Vamos tentar não ter tabu, vamos tentar conversar. Se esse assunto não é pra sua idade, a gente vai entender o porquê que isso não pode ser pra sua idade. Mas é o que a gente tava falando. É difícil. Mas como que você ouve uma filha falando isso? Ah, eu sou burra, eu não posso, não sei o que. Aí você fica, tipo... Você fala o que você pode falar naquele momento, mas é óbvio que isso destrói uma mãe, um pai. Porque a gente fica, caramba, o que a gente vai fazer? Como é que eu chego lá, na vontade de naquelas crianças e falar, olha só, mas para de falar. Porque a gente fica de mãos atadas de alguma forma. É claro que a gente tem que empoderar dentro de casa, eu falo muito isso. A gente precisa se afirmar por nós mesmos. A gente não tem que se basear nem na melhor opinião, nem na pior opinião externa. Sim. Verdade. É claro que a gente pode ficar feliz com um elogio, mas isso não pode se tornar realidade na nossa vida. Se alguém vem com uma crítica, vai ter o mesmo efeito. O elogio que te infla e a crítica que te destrói. É você que tem que ter consciência de quem você é. Você tem que ter consciência das coisas que você precisa melhorar, porque todos nós precisamos melhorar. Sim.
Em alguns pontos. Ninguém tá perfeito, é constante. E tá tudo bem. Né? Então, assim, às vezes eu lido com isso também lá em casa. Claro que de acordo com a idade, né, isso vai aumentando. Cada faixa etária é uma. E com a minha mais velha eu falo muito isso. Ela fala, eu não sou a melhor nisso. Eu falo, não é mesmo. E tá tudo bem, você não precisa ser melhor nisso. Você pode ser melhor em outra coisa. Você pode ser melhor em outra coisa. Cada um tem... E se você quiser, não, mas é isso que eu quero aprender a fazer. Então vamos focar nisso? O que a gente pode fazer pra você ser melhor nisso? É aula que você precisa? É treinamento? Entendeu? É dedicação? Porque você vai ser bom no que você quiser ser. E você vai ser quem você quiser ser. Só que tem coisas que não vêm inatas. Tem coisas que você precisa trabalhar pra ter. Vale a pena? Você quer conquistar isso mesmo? Né? Agora, não adianta alguém chegar de fora e falar, não, você realmente é muito boa nisso. E você acreditar e ficar por isso mesmo que você vê ao outro lado, não, você é péssima, você vai acreditar também? Não, você tem que ter consciência. Mas é mole não, menina. É puxado. Eu fico pensando, às vezes, assim, né? A gente, nessa conversa aqui, eu lembrei de uma coisa que aconteceu com o Nicolas, né? A gente teve um dia desse, a confraternização da turma dele, 9º ano. Aí os pais foram, famílias foram, eles foram e tudo mais, os irmãos, tá. Aí eles pegaram e chegou lá, tinha os meninos e tava os meninos e as meninas. São duas turmas de 9º ano, mas em algum momento eles estudaram juntos por 2 anos. Então, elas se entrelaçaram. Mesmo não estando juntas hoje, são muito unidos. Aí, o Nicolas, assim, ele tem o grupinho dele, a patotinha dele, né? Os 5. Tem a patotinha. Só que ele também tem muita proximidade com as meninas. Assim, de conversar, de trocar ideia mesmo sobre a vida. Às vezes eu vejo ele tendo conversa conselheiro, assim, né? O conselheiro. Conselheiro ali, isso. Aí, ele falou comigo que eles foram para essa confraternização. Aí, os meninos começaram, assim, a ter as conversas deles, as coisas e tal. Ele mais um olharam pro outro, foram pro lado das meninas e ficaram conversando com as meninas. Assim, entraram ali com elas e deram atenção para elas também. Para elas, tipo assim, não ficarem também excluídas. E os outros meninos deixaram elas, né? Aí eu falei assim, pô, filho, que legal. Porque, assim, é legal você ter essa percepção também de incluir as outras pessoas, né? E ele, assim, graças a Deus, ele tem muito essa visão de conselheiro, de incluir, de estar junto, entendeu? Aí eu fico pensando assim, essa sementinha aqui tá indo, né? Vamos lá, vamos lá. Né? É a parte boa, quando você vê que sim. Fez efeito. E a gente vai caminhando. E a gente vai caminhando e aí eu volto lá atrás naquilo que a gente falou no começo, né? Que é a questão a nossa história não pode pegar e interferir. E a gente se reinventa todo dia para dar o melhor para os nossos. E a gente se reinventa todos os dias para sermos pessoas melhores até para nós mesmos. E é muito bom a gente se olhar no espelho e falar assim, cara, você sobreviveu, você passou por isso e agora você vai viver. Porque existe uma fase na nossa vida que a gente acha que a gente não vai aguentar nada, né? A gente desmorona, que a gente surta. Quem não tá? Pleno dezembro de 2025. Acaba dezembro, acaba. Em janeiro vão ter 1º de janeiro. Não, mas lembre-se de ir no banheiro no dia 31, pelo menos 11h50. Pra não carregar as merdas de 2025 pra 2025. Meu Deus do céu. Meu Deus. Precisava fazer essa piada antes. Toma, come você, come. Não, mas assim, a gente se reinventar e a gente falar assim, caraca, velho, tá dando certo, valeu a pena. A gente fala assim, eu venci, assim, sabe? Tipo assim, olhar para as crianças, olhar para a história, olhar para casa, para a família, para os negócios, olhar pra gente e falar assim, cara, se me dissessem que eu ia passar por isso tudo, eu não acredito. Isso é muito punk e é muito maneiro. Porque, assim, mostra o quanto a gente é forte. Sabe que eu tava aqui refletindo a respeito da sua história, Ana? Você descobriu a questão da Laura, ela tinha 9 anos. Já tinha Valentim, certo? Já. Mas não tinha Marina. E aí você se abriu para novamente. Né? Muita gente, às vezes, passa por um problema, principalmente de saúde com o filho, e às vezes a pessoa acaba não se abrindo. E como que é? Ô, Laura. Ana. Chamou Ana de Laura e agora confundiu. Eu sempre falei que queria ter 3 filhos. Mas, realmente, é um desafio, né?
E... Mas eu sempre falei, eu acho muito bacana a relação de irmãos, né? Eu tenho uma irmã com a diferença de idade mais ou menos parecida com a que meus filhos têm também. E a grande verdade, eu acho que, assim, é o que você estava falando aqui agora. É claro que aqui a gente está trazendo nessa questão da superação e das partes desafiadoras que tem. Mas eu não consigo imaginar a minha vida, sabe? Não exercendo esse papel. Eu amo maternar, eu amo a possibilidade que eu tenho de aprender com eles, de ensiná-los de alguma maneira, né? Assim, ter essa troca, porque eu acho que a gente, às vezes, mais aprende do que ensina, porque é muita coisa. É esse estímulo que vem pra gente de ser melhor todos os dias, de fazer valer a pena, de ir atrás, assim, tive momentos na minha vida, assim, mais depressivos que eu olhei e falei, cara, é por eles, se fosse por mim, sentido. Então eles me dão essa garra e eu amo uma frase que fala assim, todo filho vem com pão debaixo do braço. E é exatamente isso, assim, cada filho que eu tive, independente da situação que eu tava, independente, né, do cenário, eles sempre vieram com essa renovação pra mim, sabe? De, caramba, é uma bênção, sabe? É uma coisa maravilhosa, é você acordar e você uma coisa que você não esperava ouvir, é você, como você falou agora, você olhar teu filho e ver, né, se enxergar nele de alguma maneira com algo positivo, você sentir um baita orgulho, falar, cara, o negócio certo aqui. Parabéns, sabe? parabéns! Parabéns, parabéns. Verdade. É você Ele me conta essas coisas, acho que o meu olhinho fica brilhando pra ele. Eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que essa interação entre irmãos é a coisa mais deliciosa do mundo. Então eu aconselho todo mundo que é mãe a ter pelo menos mais um, porque eu acho assim, acho que é uma vivência que não tem explicação você ver o amor dos irmãos. Porque brigam o dia inteiro. Mas vai você falar de um irmão ou brigar com o irmão na frente do outro. Na mesma hora se defende, na mesma hora, calma, mas meu irmão, isso. Eu falo, gente, mas não tava brigando agora? Então é isso, assim, é delicioso. Agora fechamos a fábrica, mas assim, a vinda da Marina, tudo tinha que ser como é, sabe? Eu acho que ajudou pra tudo, até na minha relação com os mais velhos, sabe? Essa noção deles, assim, de... Eu falo muito isso com ela, eu falo, cara, tu é o exemplo deles, tem noção disso? Eles se espelham, eles te admiram, ela fica toda... Tu viu meu irmão? Que botar a mesma roupa que eu, que não sei o quê. Cara, você pra eles é tudo. Então, é verdade. É maravilhoso. Isso é verdade. O mais velho é quase um luzeiro, assim, brilhante, que eles querem ali, tá igual, né? Querem sim. Quando a gente vê isso, a gente vê assim, cara. Loucura. Você para pra analisar friamente, você fala, eu sou muito doida. Mas no final tudo dá certo. Não, assim, a maternidade, ela numa situação normal, ela assim, já não é tranquila. Numa situação normal, ela já não é tranquila. Pra quem se dedica a ser mãe, pra pai quem de verdade. se dedica a ser mãe, assim, vou largar tudo pra ser só pai e mãe. Não é normal. Pra gente ainda que tem que fazer os corre do dia, dar conta disso, dar conta daquilo, e às vezes aparecem os obstáculos e você fala assim... Caraca, moleque! Que dia que é isso? Exatamente! E você fica assim... No final você pega, pá, você abre o olho, assim, seu cérebro acorda, mas você não acorda, só ouve aquele espacinho. Aí você fala... Aí, de repente, pula na sua cama. Bom dia, mamãe! Você fala... Precisava disso. Eu realmente falei isso semana retrasada, porque foi aniversário do meu mais velho. Eu falei assim... Eu nunca entendi a frase do eu renasci quando você nasceu. Todo mundo falava essa frase, é muito poética pelas mães, né? Renasci quando você nasceu. Eu nunca entendi isso, assim... Achava muito literal. Porque até ter o Bernardo no meu braço. Quando ele chegou, eu falei assim, cara, eu renasci. Eu precisava dele. Precisava ser mãe dele para poder entender tudo que Deus quer de mim, tudo que eu vou aprender com ele. Né? Aprendi a amar com ele, aprendi a ser mãe com ele, aprendi a ser filha com ele, aprendi a ser mulher com ele. Aí você fala assim, ser mulher com seu filho tem que ser exemplo. Tem que ser melhor. Tem que evoluir. Você não pode pegar. E assim,
Fechei a fábrica. No primeiro, tanto problema de saúde, fechei a fábrica. Falei assim, quero mais nada. Pá, você, não quero. O dia que chegava, pá, você, não quero. E Bernardo, todo dia, ele ia no Santíssimo, ele estava na igreja, mamãe, vou falar com Jesus. Filho, o que você está rezando? Para Jesus curar o seu coração e me dar um irmão. Como que pode isso? Todo dia. Eu falei, gente, que isso? Precisava ser tão fundo assim? Ele tem o quê? Eu tenho foto dele crescendo, visitando o Santíssimo. Aí eu fiz um encontro. Às vezes. É uma Eu faço boa isso com a Helena, estratégia. porque ela também pediu Ana. Às vezes briga e fala assim, se Resposta entende da aí, ó. Aí, no dia que eu descobri que estava grávida, aí me abri não, assim. Deus curou muita coisa em mim para Maria vir. Fui para um encontro, passei por um processo assim. Maria veio. No dia que eu descobri que estava grávida, ele foi realizar o sonho dele, ir pro Flamengo, ver o jogo do Flamengo no Maraca. Não foi. Fui. Cheguei em casa, virei pro Diego e falei assim, olha só, temos uma questão. Então, estamos grávidos. Já falou pro Bernardo. Isso aqui tá... Ele estava aprendendo a ler na época, aí ele foi promovido. Começou a chorar compulsivamente. Você tá de brincadeira comigo? Eu falei, não, Bê. Verdade. E nisso, eu falava assim, eu não preciso de uma filha. Deus me mandou uma menina. Mulher. Aí você descobriu que você precisava. Mulher, eu descobri que eu precisava de uma menina. E a Maria chegou pra fazer assim no meu mundo. Porque cresci com o Bernardo, ensinando a jogar futebol, soltar pipa, bolinha de gude. Eu cresci, minha avó que me criou. Então, assim, eu cresci com os meus tios, andando de bicicleta, brigando de gude, caindo na pancada na rua. Então, assim, foi anos 90 mesmo. Hard. Soltando cachopinha. Soltando cachopinha, indo pra Via Expressa, ralar o nariz no asfalto. Então, assim, foi quando Maria chegou. E a gente teve muita turbulência. Quando Maria chegou, dava pra mim. Obrigado. Obrigado por deixar Deus agir. Que, assim, às vezes a gente não permite a ação de Deus para se superar, não permite que a graça superabunde para a gente poder não ficar preso nas dores, nas feridas, nos... E a gente quer ficar o vitimismo que a gente falava lá no começo. Vê se aguenta. Vai? Ah, parei. E a gente não pode, a gente tem que pensar como você falou. Teve toda a história ruim? Teve. Mas também teve histórias maravilhosas. Teve muitas bênçãos, muitas dádivas, muitos milagres, muitas alegrias. E é isso que vale. Então, assim, quando a Maria chegou, eu falava, caraca, eu precisava ser mãe dela. E dias atrás, o médico falou assim, olha, infelizmente, você não pode mais gestar. Não pode mais pensar em engravidar por causa da sua condição de saúde. E eu chorava porque assim, a Maria estava rezando por um irmãozinho. Aí o médico falou assim, mas não tem problema nenhum. Lares de adoção estão aí para isso. Eu falei assim, sempre foi aberta a adoção. E a gente sempre tem que pensar que a nossa bênção também pode estar no ventre de alguém que não quis ser pai e mãe. Né? E com isso a gente pensa assim, cara, a gente pode transformar histórias, transformando a nossa história. E você falar da sua vida assim, e ver como você ressignificou é muito, muito bonito. Porque traz assim, cara, não tem família de margarina. Só na foto. Só na foto. Na vida real, todo mundo tem problema. E às vezes tem alguém intercedendo para que a nossa cura chegue, sabe? A mim, aos meus filhos mesmo. A gente fica pensando. Eu vejo os irmãos assim, falando dessa questão, quanto que eles se amam e às vezes se odeiam ao mesmo tempo, né? As crianças têm muito disso. E eu lembro de um médico que eu fui uma vez, que ele virou pra mim e falou assim, a gente ia na consulta a família toda, né? A gente marcava os 5 e ia todo mundo. Chegamos chegando. Aí ele Família olhava, Oliveira, peraí, a recepção toda. Aí ele olhava assim pra eles vão se amar muito.
Porque ele falou assim, aqui já passou muita geração aqui de família. Ele falou assim, os irmãos que chegavam aqui, sentavam comprados, quietinhos, eles não se comunicavam, não brigavam, não faziam nada um com o outro, mal se falam. Agora, os que chegavam aqui, quebrando o consultório, brigando, enrolando, são os melhores amigos. Aí eu, obrigada, consolou meu coração. Tô no caminho certo. Ana, Isa levantou mais uma placa pra gente. Eu acho que a gente Eu tá acho que dando mole. a gente tinha que falar da pipoca rapidamente. Porque, olha, gente. Tô de zoeira, cara. Obrigada, Não é nossa. obrigada. Peraí, olha pra parar, menina. Larga de bobiça. Mas no meio disso tudo, como que surgiu as pipocas? Menina, Vou empreender. mais um filho, né? Aham. A gente Quarto já tem filho. Quarto filho. Ó, pois dá é. licença que eu vou abrir. Por favor. Eu vou até botar o bolinho pra cá, aqui também. Resumindo o rolê todo pra gente... Trabalhava em banco, tinha só a Laura, passei no concurso da Caixa, aquela coisa assim, bem padronizada. Nossa, eu nunca ia imaginar. Trabalhava em banco. Trabalhava em banco. Mas foi aquela coisa assim, pô, agora você é mãe, preciso ser séria. Botei isso na minha cabeça, vou fazer um concurso. Foi aquela questão que eu falei pra vocês, eu não achava que a maternidade era um propósito. Eu falei, eu preciso me colocar num propósito. Eu falei, vou fazer um concurso. Apareceu o do banco, eu falei, vou fazer o do banco. Fui, trabalhei 3 anos, os 3 anos mais infelizes, profissionalmente falando da minha vida. Não era o que eu queria, não era o que eu gostava, não tinha nada a ver comigo. Passava mal, tive que morar em outra cidade, enfim, foi caótico. E aí, chegou um momento que eu falei com meu marido, chega, não aguento mais, quero sair. Acabou que nesse meio tempo eu engravidei, perdi o bebê, teve toda uma questão também, assim, emocional muito forte. E aí a gente voltando pra Friburgo também, que a gente tava no Rio, foi aquele momento, assim, de virada, sabe? Até que um dia eu olhei pra ele e falei assim, eu vou empreender. Pode continuar. Eu falei, vou empreender. E aí comecei nessa... Agora é com você. Comecei nessa busca, assim, do que eu ia fazer, do que eu ia fazer. Queria fazer algo diferente, sempre fui muito criativa. Já sabia que era uma coisa relacionada a comida, afetiva, gostava de festa. Comecei a juntar os pontos que eu gostava. E eu tinha visto já uma vez o carrinho de pipoca no Rio, com uma pipoca gourmet. Era um pouco diferente dessa, mas eu achei aquilo interessante. Nunca tinha visto aqui em Friburgo. Falei, eu quero um negócio diferente. E aí fui começar a pesquisar, começar a fazer, começar a ir atrás. Foi assim, isso foi final de 2019. Dezembro de 2019. Quando foi fevereiro de 2020, pandemia. Caraca, e agora? Ai. E por incrível que pareça, foi onde a empresa cresceu mais. A gente se consolidou com todo mundo em casa, desesperado, nervoso, ansioso, queria o quê? Comer. Coisa boa. A gente Pelo amor de Deus, já era muito sofrimento. trabalhou muito e a partir daí nasceu a fábrica da pipoca. E aí a gente começou com lembrancinhas e essas questões assim de consumo próprio. Hoje em dia a gente tem carrinho, a gente vai para os eventos trabalhar, a gente trabalha em feiras, trabalha em casamento, 15 anos. Além do cardápio padrão, a gente tem mais de 30 sabores de pipoca. Meu marido começou a inventar sabores de pipoca loucamente, porque ele também adora essas coisas. Então a gente tem sabores desde farofa de bacon caramelizado, cebola ao shoyu, sabores assim muito diferentes. E a gente tem os padrões que todo mundo gosta, né? Vinho, Nesquik, chocolate. Eu gostei dessas diferentes aí, hein? Muito diferente. Eu tô aqui pensando, gente, eu tenho umas ideias, sabe? A gente pode conversar. Não é? Não é? E aí foi isso, me joguei no empreendedorismo e me encontrei, assim, nem lembro dessa fase bancária da minha vida. Eu olho pra trás e falo, gente, era uma outra realidade, era uma outra vida. Eu queria isso, eu queria poder ter a oportunidade de trabalhar. É o que a gente fala, né? A gente quer ser mãe, mas a gente quer também ter o nosso. Mas eu queria ter a oportunidade de maternar de perto, de estar perto, de ter meus horários flexíveis. Quantas vezes eu no banco me ligavam da creche que Laura tava doente, não sei o que, era um rolê pra eu conseguir sair e tal. Graças a Deus, sempre contei com muita ajuda, assim, do rede de apoio, né? Meus sogros, meus pais. O André trabalhou, às vezes ele precisava, ele dava essa força, mas assim, eu não queria isso. A minha ideia sempre foi, assim, algo que eu pudesse ter um horário mais flexível, ter algo que eu conseguisse, maternar de forma mais integral. Era a minha escolha, né? E tá tudo bem. Quem não faz assim, mas eu queria dessa maneira, né? E aí foi isso, e aí deu certo. Estamos aí com a Fábrica da Pipoca já completando 5 anos. Caramba. Quase 6 anos. Ganham 10, 20. Amém.
Nossa, Grazi, muito Tô bom. indo, tá? Pegar aqui as coisas, então tá bom. Beijo. Nunca houve discussão aqui nesse lugar. Haverá. Esse é o nosso rodízio família, gente. Vocês têm que dividir. Olha lá. Ai, ai, ai. Gente, ó, sensacional. Eu sou suspeita porque, assim, como a Ana estuda com Tintim, eu sempre ganhava uma na tabela, né? Então, até que um dia eu vim aqui em um evento no Cadima. Se eu não me engano, Foi. era um evento de café, não era? Sim, E ele você sempre tava faz. com a pipoca. Aí eu olhei e falei assim, Ana, vamos lá falar com a tia Ana, mãe do Tintim. Aí que eu fui saber das pipocas e aí que eu fui provar. Eu Foi falei, legal. cara, muito boa. Muito obrigada. boa mesmo. Gente, vocês estão falando da pipoca das Maria? Prova a pipoca da fábrica de pipoca. Sério, vocês vão, ó. Não tenho nem palavras. Tô aqui, assim, eu já provei um de cada. Eu tô reprovando todos, porque, assim, é maravilhoso. É muito bom. Grazi. Os próximos, Sensacional, pode deixar eu o seu amo. recado final. A gente aqui já acabou de falar mesmo, né? É. Não, Ana, aqui, vamos lá. Só mais um. Gente, não dá pra parar, não. Não, é muito boa. Depois no apagar das câmeras, vocês podem... Não tem problema. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por partilhar sua história conosco. Muito obrigado por vir aqui contar pra gente o além. O além, o ressignificar, o mudar a forma de olhar, o conduzir a sua vida e conduzir a vida de crianças, o empreender. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua história e partilhar a sua história com os nossos. Entendeu? Eu acho que, assim, é muito importante tudo que você falou, tanto de maternidade quanto de visão pessoal, tanto de empreendedorismo. A gente precisa ter essas visões diferenciadas, né? Obrigado por permitir que o Café Com partilhasse a sua história. Né? Graças já fez a... E assim. obrigado pela pipoca também. E obrigada, Ana, assim, por influenciar outras pessoas, né, com a sua trajetória, com a sua história, com o seu maternal. Né? Assim, vou contar aqui uma situação inusitada. A gente já dividiu a mesma enfermaria no hospital. Foi. É verdade. Já passamos por isso. Eu cheguei para uma cirurgia, ela chegou para outra. E ficamos no mesmo quarto. Mas, assim, com todas as situações, com todas as adversidades, você tá aqui. Aqui você é feliz, você inspira. Então, assim, só desejamos coisas maravilhosas para você. Continue fazendo essas pipocas sublimes. Continue mandando as suas mensagens reais. Isso. E que você também que tá aí possa também procurar a Ana. A gente vai sempre deixar as redes sociais. Você possa seguir a Ana no Instagram dela. Tem um Instagram específico para pipoca? Tem o Fábrica da Pipoca, que é o profissional, e tem o Eu Stockler. Vou deixar lá na descrição. Deixa a sua mensagem, Ana. Agora, por favor. Meninas, queria agradecer muito pela oportunidade. O bate-papo foi delicioso. Falei pra Grazi, eu começo nervosa, depois me dá vontade de parar de falar. Porque é um assunto muito bom, né? Um assunto que a gente compartilha, então é muito gostoso. Isso, queria dizer que é sempre um prazer estar aqui, que eu amo essa troca. Acho que pra mim isso realmente é o que faz todo sentido. A gente conhecer pessoas, trocar ideia e entender que no final das contas... Verdade. Ainda bem. Gente, um beijão. Fica com Deus e até a próxima, hein? Tchauzinho. Tchau. Tchau. A gente vai ficar com a pipoca.